Voltamos aqui para continuar nossa aula sobre fotografia digital, fotografia de maneira geral e fazer uma relação entre a fotografia analógica e a fotografia digital, né? No vídeo passado eu parei aqui falando sobre sensibilidade. A gente vai retomar sobre esse assunto, né? Deixa eu ver aqui para o cantinho, como é de praxe, para não atrapalhar a nossa aula. Ok. Deixa eu me redimensionar aqui. Opa, agora tá bom. Vamos lá. Deixa eu abrir o slide. Então, para falar sobre sensibilidade, né, a gente tem que lembrar que atualmente as câmeras fotográficas, os celulares, eles trabalham com sensores, né, chamados de CCD. E a gente já viu isso no vídeo passado. Basicamente são sensores que recebem a luz e decodificam essa luz, né, transformam a imagem em um arquivo digital. E obviamente que a gente precisa ainda resgatar aquele conceito da fotografia, né, da questão da luminosidade, da questão da quantidade de luz que entra pelo objetivo e projeta lá no filme ou no CCD, né, nas câmeras digitais de hoje em dia. Mas nas câmeras fotográficas analógicas a gente tinha o filme, né, e o filme ele tinha uma capacidade de ser sensibilizado. Então, à medida que os filmes foram melhorando, as sensibilidades foram sendo aprimoradas também, né? Você tem filmes com sensibilidades um pouco maiores para poder conseguir capturar o máximo possível de luz, mesmo em condições extremas de pouca luz. Então, basicamente, a película, a película que eu chamo o filme fotográfico, ele foi sendo aprimorado e você tem filmes com películas, né, com acessibilidade para tirar fotos com pouquíssima condição de luz, à noite, sem flash, e você consegue registrar a cena. Então vocês podem perceber no vídeo anterior que eu falei sobre a técnica de fotografia de estrelas, né, que você tem ali uma exposição bastante longa e você utiliza também um filme um pouco mais sensível à luz. Assim, dessa forma, de forma similar, os sensores, os CCDs, eles fazem essa sensibilização de forma, vamos dizer assim, não artificial, mas de uma forma programada, né, para poder conseguir captar mais a luz. Então nós temos aqui alguns pontos ampliados de pixels no CCD, que quando você aumenta a acessibilidade do CCD, você está fazendo com que alguns desses pontos eles se tornem um só. Eles vão somando, cada vez que você aumenta a acessibilidade, você soma esses pontos e eles vão, assim, de dois passam a ser, de um passa a ser dois, depois passa a ser quatro, vão ampliando, vão trabalhando em conjunto para ampliar a acessibilidade. Ok? Então, vamos continuar aqui. A sensibilidade dos CCDs e até das próprias películas ela é conhecida como ISO. Hoje em dia ela é conhecida como ISO. Antigamente era conhecida como ASA ou como DIN. Só que aí eram dois padrões, era o padrão americano, que era o ASA, e o padrão alemão, que era o DIN. Para que o mercado se tornasse uma coisa única, se fosse mais fácil comercializar produtos fotográficos que tivessem como câmeras e flashes, a ISO, que é a International Organization for Standardization, pode perceber que a ordem da letra ela foi invertida, mas isso foi proporcional para que o nome ISO ficasse mais fácil de falar do que IOS. Então a ISO ela juntou os dois padrões, ela trabalhou um padrão único para que esse sistema ficasse unificado, né?
E, como eu falei, foi trocado propositalmente a ordem, né, da sigla. E na década de 50, não é isso não, tá ISO, tá erradinho aqui. Na década de 70, foi normatizado para que se pudesse, como eu falei para vocês, ter o padrão único. Essa ISO, a regulagem, a acessibilidade ISO, ela afeta diretamente a exposição de uma fotografia, fazendo com que ela fique mais clara ou mais escura, dependendo da regulagem, né? Mas aí tem alguns efeitos colaterais. A gente precisa saber que você consegue sensibilizar o CCD, você consegue ter filmes mais sensíveis, né, películas mais sensíveis, mas você tem aí algumas limitações que devem ser planejadas. Ok? Então, vamos continuar. Bom, nós temos aqui uma relação de sensibilidade, né, dos sensores, também dos filmes, e aonde nós consideramos filmes com ISO 50 ou 64 como sendo os filmes lentos, né? São filmes que eles conseguem ter uma nitidez maior das cores, mas é necessário que você exponha esses filmes a uma velocidade um pouco mais reduzida. Ou seja, por isso são chamados de filmes lentos, porque a exposição ela é mais lenta. Já filmes de ISO 100 e 200, né, eles são considerados filmes de velocidades médias, né, medianas. São os mais comuns, são os filmes do dia a dia. E no caso das câmeras digitais, são as ISOs mais padrões, mais básicas para se tirar foto. Ok? Já os acima de 400, né, que chega até 6.400, já, quiçá até mais do que 6.400 ISO, você tem filmes mais sensíveis à luz, são filmes mais rápidos. Com pouca luz você consegue expor esses sensores ou essas películas a uma velocidade um pouco maior do que um filme médio ou lento, né? Do que um CCD regulado para médio ou para lento. Então, por isso que esses filmes com ISO maiores são chamados de filmes rápidos. São chamados, no caso, a configuração de ISO de 400 para cima é considerada uma configuração rápida. Então, aqui um filme lento ou uma configuração lenta, né? Nós temos aqui uma imagem que foi tirada com uma iluminação natural. Ele é um filme que precisa de mais cuidado, porque você tem que segurar firme a câmera ou o celular, ou você usa um tripé para que ele não borre a imagem, né? Então aqui nós temos uma cena que foi tirada com filme de ISO 50, numa velocidade de 1/60 de segundo e numa abertura 11. Então, se você considerar que a abertura pode variar de uma câmera fotográfica, pode variar de 1,2 até 22, você tem uma abertura média, né, que ela é uma abertura, de certa forma, com uma boa exposição à iluminação. Ok? Então, essa foi tirada com uma macro 100 mm, uma objetiva macro. Então, esse objeto foi registrado mais próximo para poder pegar os detalhes. Aqui nós temos a imagem ampliada 1500 vezes, né? Então, assim, você consegue... Infelizmente, essa imagem eu peguei do livro, ela não ficou muito legal, né? Mas você tem uma situação real, se essa foto tivesse ela real, você teria bastante detalhes da, da planta, né? Desculpa. Continuando, aqui já tem um filme de sensibilidade média, né? Então, são filmes, são os mais comuns, de 100 a 200 ISO, que chama. Essa foto foi tirada com objetiva 28 milímetros, a uma velocidade de 1/18, né? Então é uma foto que, em condições normais de iluminação, você não precisa de um tripé, nem precisa de flash, né? Então ajuda muito a você controlar bastante a velocidade, a profundidade de campo. E é ampliado aqui a 1500 vezes, você tem alguns pontos um pouco mais em evidências, mas ainda é aceitável
caso não precise fazer nenhum tipo de ampliação nesse grau, né, de proporção aí de ampliação. Aqui nós já temos os filmes rápidos, são filmes que eles são mais sensíveis, e aí quanto maior a sensibilidade do filme, mais granulado fica a imagem, porque você trabalha com a ampliação de pontos. Como eu falei para vocês, que os pontos eles se unem para formar um só, nas câmeras digitais, nos filmes, nas películas, né, também tem essa questão dos pontos serem um pouco são maiores do que os normais, para poder captar mais a iluminação, certo? Então aqui, numa situação de pouca luz, essa foto, reparem que tem uma iluminação ambiente, mas ela é fraca. Então aqui é necessário que você pode, por exemplo, aqui um ISO 800 a 3200, né? A velocidade é 1 sobre, desculpa, 1 sobre 15, né, avos de segundo, não é uma velocidade muito alta, e é uma abertura de 1,4, ou seja, é uma abertura muito grande, que é inversamente proporcional, como eu falei para vocês, né? Então aqui é o máximo de abertura, assim, uma abertura grande para se captar bem a luz, e é um tempo pequeno e é uma ISO alta, né, consideravelmente alta. E aí vocês podem perceber aqui, dando um zoom no rosto da pessoa, você percebe o granulado na foto, né? Então são vários pontos. No livro, inclusive, esses pontos aqui aparecem mais nítidos. Que eu escaneei e aí foi preciso tirar o efeito Moré, aí ele acabou limpando um pouco. Mas aparece bem os pontos do granulado, né? Então aqui para vocês terem uma noção da comparação, essa sequência de fotos foi tirada com uma Canon PowerShot. Então você vê aqui com a ISO 80, que já é quase um filme lento, né, um registro lento, nós temos uma imagem bem mais nítida. Já com 100 pede-se um pouco da nitidez, 200 já alguma coisa já começa a se perder, né, mas você tem uma imagem mais clara. 400 já também o granulado já começa a aparecer um pouco mais. Quando vai para 800 e 1600 você tem aqui uma perda considerável de qualidade, mas você ganha em iluminação. Aí, mais adiante eu vou mostrar para vocês uma simulação que eu fiz com o meu celular, onde eu posso controlar a ISO. E aí vocês vão perceber que com a mesma velocidade, esse é o condomínio aqui que tem os dois que gritam. Com a mesma velocidade você consegue, e variando a ISO, você vai ver diferença na iluminação, né, na intensidade de iluminação que é captada pelo filme, né, pelo CCD. E aí nós temos aqui a questão do ISO, né, quanto ao aspecto de sensibilidade à luz, aqui a proporção, a relação entre a quantidade de ISO e a quantidade de sensibilidade, né, e a capacidade de sensibilidade à luz. Então, nós temos uma ISO 100, que é uma ISO conhecida como ISO padrão. Nós temos aqui uma vez a sensibilidade. Mas quando você tem a ISO 50, você tem a sensibilidade reduzida pela metade. Quando você tem a ISO 200, você multiplica por 2 e assim por diante, né? Então, a ISO 6400 é uma ISO que é 64 vezes mais sensível à luz do que uma ISO 100. Ok? E aí, por outro lado, tem algumas coisas que têm que ser consideradas, né? Reparem aqui nesse esquema, nós temos aqui, por exemplo, quando a ISO está em 100, nós temos uma menor sensibilidade à luz. Mas, em compensação, nós temos uma maior nitidez, né? Você tem um ruído fotográfico bem menor e você tem riqueza de cores maior, ok? Já aqui, do outro lado, em contrapartida, quando você tem uma ISO 6400, você tem uma sensibilidade muito maior, você tem pouquíssima nitidez, né? Mas você tem um ruído na fotografia maior. Reparem que fica granulado aqui, né? Tem esses pontinhos assim. E diminui-se também a riqueza de cores, certo? Ou seja, é uma situação extrema. Eu particularmente não gosto de trabalhar com ISOs muito altas.
a fotos tiradas com uma longa exposição, é muito mais interessante você baixar a ISO para cá e aí você controla na exposição. Obviamente que é difícil tirar fotos com uma exposição longa, né, uma velocidade de obturador longa, que você não tem condições de segurar ela por muito tempo e manter ela firme ali, né? A própria respiração da pessoa faz com que a câmera mexa, né? Ou o celular mexa. Então, você tem que deixar no tripé ou a câmera encostada em algum lugar, o celular apoiado em algum lugar, porque você não consegue manter estabilizada a câmera ou o celular para poder manter nítida a imagem com uma ISO baixa e uma exposição, né, muito longa. Ok? E, então aqui, como eu falei para vocês, eu capturei a tela do meu celular que tem aqui o painel de controle, e tem uma opção chamada Pro. Eu tá aqui já habilitado, eu tenho aqui, eu tô registrando a cena do nosso livro para o material desse vídeo, né? Então aqui está ativado o Pro, ele está na opção manual, né? Também eu posso trabalhar com a opção automático no ISO, né? Então está selecionado o ISO e tem a opção manual do ISO. Então aqui eu botei o ISO no 50. Então reparem essa iluminação e com relação à próxima, né? Então aqui está a próxima com o ISO 100, ó, voltando. Ó, ISO 50, ISO 100. Então reparem que a ISO 50 possui uma iluminação menor, mas a riqueza das cores é bem maior, né? Então reparem que a 100 já você tem uma iluminação normal. Agora sim, detalhe, a velocidade do obturador é a mesma, tá? É 1:90, ok? Continua, o balanço de branco aqui, ele está fixo também. O foco também está fixo. E aí nós temos aqui uma diferença da cor, né? Ou diferença da luminosidade, da quantidade de luz. E aí agora reparem na ISO 500. Né? Reparem que continua-se com a mesma velocidade, 1:90 avos. O balanço de branco deu uma variada, mas é menor. Né? Como teve uma incidência maior de luz, então o balanço de branco teve que trabalhar um pouco, porque ele está no automático. E aí nós temos aqui uma diferença nesse nível, né? Dos 100 para 500, é muito luminosidade, é um tipo de foto que não é interessante para se registrar, a não ser que você regule a velocidade. Mas, professor, quando eu faço isso no meu celular, eu boto para tirar foto, no meu celular já deixa, né? Não tem esse problema de foto muito branca, que é conhecida como super exposta. Então, é porque você basicamente usa o modo automático. Aqui eu coloquei no modo profissional, no modo em que as funções, elas são, você pode configurar manualmente, né? Escolher qual é o tipo de configuração que você quer. Então, aqui comparando as três situações de ISO 50, 100 e 500, para vocês perceberem como que o sensor do celular, como que ele sensibiliza como que o celular sensibiliza o sensor para que ele consiga captar mais luz. E a situação de velocidade é a mesma. Sempre é 1:90, né? 1:90 avos. Ok? Então, deu para vocês entenderem basicamente como é que funciona, né? A sensibilização do CCD no filme. Para quem vai usar câmeras analógicas, o filme você compra um filme mais sensível. Não, você não tem como fazer isso de forma de configurar, né? Você compra e coloca um filme mais sensível, certo? Aí aqui mostrando, né, para vocês uma relação dos displays, né? Como que a informação como é que você consegue ler os dados da câmera, de que maneira que você pode controlar esses dados. Hoje em dia as câmeras digitais e os celulares principalmente, você tem ali todas as informações à disposição. Antigamente, na câmera analógica, você tinha algumas poucas informações ali. Basicamente, você escolhia quais eram as informações que deveriam ser
as configurações. Aqui não, você tem displays que ficam disponíveis ali tudo, você muda uma configuração, a outra já automaticamente vai e altera também, caso você tenha parcialmente automática a opção selecionada, né? Então hoje em dia as câmeras digitais, principalmente as digitais, elas oferecem muitos recursos em que você tem a resposta visual ali do que está sendo selecionado. Se você escolhe alguma coisa, alguma configuração que seja automática e outra manual, a proporção que você mexe na manual, a automática também já vai configurando também proporcionalmente aquela sua configuração manual. Então, esses displays são extremamente importantes hoje para a gente trabalhar, né? Então, aqui, o painel superior muitas vezes é iluminado, dependendo do modelo. O monitor aqui atrás, muitas câmeras que são sem profissional, elas têm as informações disponíveis o tempo todo, e ao contrário dos modelos mais sem modelos mais comuns, né, que é onde aparece o tempo todo a informação e a imagem. No modelo sem profissional e profissional, as informações aparecem o tempo todo e a imagem só aparece quando você registra a foto, né, aperta o botão de disparo. Ela aparece aqui durante um tempo, some e volta as informações da configuração da câmera. E também, se você apertar no modo play, né, para verificar as fotos, conferir como elas estão, aí aparece aqui cada foto que foi tirada, certo? E aqui é o painel do smartphone, a mesma tela que eu mostrei anteriormente para vocês, que é do meu smartphone. É o modelo da Samsung A51. Tem uma, duas, três, quatro câmeras. Estou todo metido. E aí nós temos essas opções aqui no painel de controle, né? Nós temos aqui uma configuração de belezamento, automático para poder deixar tudo bonito, mas isso aqui não importa por enquanto, o que importa é aqui. Nós temos o formato da cena, certo? Que pode ser mudado aqui. O timer é onde você escolhe o tempo para a foto disparar automaticamente. A configuração do flash, que pode ser flash sem flash, automático ou flash o tempo todo. E as configurações gerais da câmera, ok? Daí nós temos aqui do lado direito o botão de disparo, certo? Esse botão aqui virtual é para poder rotacionar, para fazer selfies. Aqui é o álbum de fotografias. E aqui são opções de fotos. Single tape, que é foto normal, vídeo, câmera, e aí para cima tem mais. E aí não importa agora para a gente o que tem, a não ser uma opção que eu vou colocar aqui, né, que é a opção mais, que aparecem essas outras opções, né, inclusive para quem quiser fazer foto de comida, já está aqui, tudo configurado bonitinho. E quiser tirar foto macro, slow motion, time-lapse, foco dinâmico. Mas essa daqui é que eu quero falar para vocês, porque é uma opção que ela possibilita fazer aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Um pouco antes eu mostrei sobre as configurações de balanço de branco. Mas o que é balanço de branco? A gente vai ver mais adiante quando falar de iluminação. Autofoco, né? Você pode escolher o tipo de foco. Aí nós temos aqui a velocidade do obturador, a ISO também, né? E isso daqui ajuda a gente, ó, eu ampliei, então eu esqueci de posicionar, opa, spoiler, aqui os itens que foram ampliados, né? ISO, velocidade, foco, balanço de branco. Então aqui eu consigo fazer uma composição do jeito que eu quero. Eu quero uma foto que ela vai ser super exposta, então eu coloco uma ISO mais baixa e aí eu vou deixar meu celular parado, vou tirar foto ali, deixar lá durante alguns segundos para bater foto da rua. Então eu quero ver como é que vai se configurar essa cena, né? Não, eu quero uma foto com um balanço de branco diferente, então o pôr do sol está rolando e o automático do meu celular não mostra aquilo que eu estou vendo a olho nu. E aí você vai lá e regula o balanço de branco para poder para o pôr do sol ficar mais fiel àquilo que está sendo visto, né? Porque o balanço de branco automático ele tenta compensar
com as frequências que tem na luz. E aí você perde aquele pôr do sol lindo, porque o teu automático já te atrapalha. Já vou avisando, o automático nem sempre é a melhor opção. A gente tem que aprender a utilizar da melhor maneira a câmera fotográfica, o celular, as funções que tem no equipamento que a gente usa, né? Beleza? Bom, o celular de vocês eu não sei qual é, pode ter funções iguais ou não, pode ter funções até melhor do que a minha, ou não, mas assim, de qualquer maneira, a título de conhecimento, isso daqui, trabalhando a velocidade, ISO e também a abertura do diafragma, é como a gente consegue controlar a cena, né, de maneira mais interessante, né? Então, o diafragma ela oferece uma profundidade de campo variada. Então, eu posso colocar um foco no primeiro plano, um foco no segundo plano, ou um foco infinito, um foco pegando o primeiro plano até enfim. Então, a gente consegue controlar isso. Velocidade vai ajudar na quantidade de luz que vai entrar. A ISO aumenta a acessibilidade. Então, eu posso tirar fotos com velocidades maiores, colocando uma ISO um pouquinho maior. Aí, à noite, eu consigo tirar uma foto sem flash, né, garantindo que ela fique nítida, que a imagem não fique borrada. Ok? A gente finaliza por enquanto, né, sobre esse assunto da sensibilidade do CCD, dos filmes. E aí no próximo vídeo a gente fala sobre equipamentos que são muito úteis na fotografia, certo? Então é isso, pessoal, por aqui a gente fica, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, bye bye.